Olha, o Valdemar, de 43 anos, acabou morrendo depois de ter sido empurrado de uma escada. Quem empurrou ele foi o Antônio, ex-marido da irmã do Valdemar. Olha que história. Aí estava rolando um churrasco, né? Ele começou a discutir com a ex-mulher, a Eliana, e aí, para defendê-la das agressões, o Valdemar entrou no meio da briga. Foi aí que ele foi empurrado escada abaixo. A polícia então foi chamada, mas não prendeu o homem que empurrou o Valdemar. Ele foi socorrido, ficou alguns dias internado, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Veja. O alvo do ataque era a Eliana, ex-mulher de Antônio Nilton, mais conhecido como Tieta. Mas quem pagou com a vida foi Valdemar Alves da Silva, de 43 anos, o irmão dela e ex-cunhado de Tieta. Eliana e Tieta ficaram juntos por 10 anos. Tiveram uma filha e moravam em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Mas essa mulher cansou de ser espancada pelo marido e decidiu pôr um fim no casamento. Não me deixava em paz, não. Nem quando eu estava separada. Aliás, não foi só uma vez que eu separei dele. Ele sempre pedia para mim voltar, dizia que ia mudar. Eu ia, voltava e eles continuavam a mesma coisa depois. A ex-mulher de Valdemar, Givanilda, acompanhou de perto o relacionamento conturbado entre Antônio e Eliana. Ele sempre estava agredindo ela e ela não contava para a família, com medo dele, por ele ser muito, né, agressivo, ameaçava ela, falava que não ia separar dele, que ele não aceitava, que em momento nenhum ele ia aceitar isso. E ela sempre, às vezes, não contava para a família, para os irmãos, para o pai. Mas até que chegou um certo ponto que ela mesma se sentiu sufocada e muito machucada, não só verbalmente, mas, né, também covardemente, dele bater nela, agredir ela, sempre parar em hospitais. Já teve vezes dela ir no centro médico, dela estar com o pé torcido, dele jogar ela no chão com maldade mesmo e agredir ela assim, os olhos roxos de soco que ele já deu, né? E a todo momento ele, para algumas pessoas, se fingia de bonzinho, mas no fundo, ele é uma pessoa muito violenta. O medo fez Eliana registrar um boletim de ocorrência contra o ex. Ela pensou que depois da separação teria a chance de um recomeço, mas a aparente trégua de Tieta logo terminaria em dor. Eu estava na casa da minha cunhada, ela tinha me chamado para o almoço, só que aí depois ele chegou lá, já estava nervoso já, querendo que eu fosse com ele lá na casa lá. Aí eu falei que não ia, porque ele falou que queria conversar comigo. Eu falei, não tenho mais nada para falar com você. Aí eu falei que não ia, aí depois ele subiu. Eu não sei o que ele falou, ele queria até me agredir nesse dia. Só que aí chegou o namorado da neta da mulher que eu estava na casa. Aí ele falou assim, aqui você não vai bater em mulher não. Aí começou a discussão dele e do namorado da neta lá, da minha ex-cunhada. Aí ele subiu para lá. Aí quando ele subiu para lá, aí meu irmão subiu atrás também. Aí depois eu só vi o pessoal correndo, que disse que ele tinha empurrado o Val e ele tinha batido com a cabeça. Aí quando eu subi lá, ele já estava caído no chão. Foi durante um churrasco de confraternização que estava acontecendo aqui na casa ao lado que a confusão começou. A família estava reunida quando Antônio, conhecido como Tieta, invadiu o local para tentar agredir a ex-mulher. Ele já estava separado de Eliana há mais ou menos um mês. Valdemar saiu em defesa da irmã e impediu que ela fosse agredida pelo ex-companheiro. E fez mais, convenceu Tieta a voltar para casa. Eles estavam exatamente neste ponto aqui da escada, os três parentes, Tieta, Valdemar e um primo. Tieta continuou discutindo e começou a brigar com o primo de Valdemar. Novamente, o pedreiro tentou amenizar a situação. Tieta olhou para ele e falou, você não vai se intrometer, sai para lá, mas empurrou ele com força para que ele rolasse escada abaixo. Valdemar caiu alguns lances dessa escada, mas bateu com a cabeça direto aqui nesta ponta e ali no chão já estava desacordado. Quando Wesley foi avisado, correu para socorrer o pai.
Valdemar foi levado para o hospital. Já Tieta sequer foi conduzido pelos policiais para ser ouvido na delegacia. Fui socorrer meu pai, expliquei para a polícia que estava lá no local na hora do acontecido o que aconteceu. E fui socorrer meu pai pensando que os policiais iam prender ele, pelo menos preventivamente, mas não prenderam. Foram fazer o boletim de ocorrência no hospital comigo, sendo que eu já pensei que eles iam fazer alguma coisa lá na hora do local que aconteceu, para depois eu ir na delegacia e explicar. Porque eu já tinha explicado na hora para os policiais o que tinha acontecido. O pai de família está morto, enquanto o assassino trabalha como padeiro na Bahia. E você tem medo que ele volte para atacá-la novamente ou não? Ah, tenho sim. Do que você tem medo? Porque eu sei que ele é violento, né? Ele, quando ele bebe, ele fica muito violento. Então, eu não sei, vai saber se ele não pode voltar e querer fazer alguma coisa comigo, ou minha filha, né? A gente nunca espera qualquer coisa dessas pessoas assim, né? Valdemar queria muito que a neta fosse uma menina. Quando ele foi covardemente assassinado, a Jéssica ainda estava no comecinho da gestação. Não sabia ainda o sexo do bebê. O pai chegou a ficar por 15 dias em coma no hospital até conseguir acordar e se comunicar através de gestos. A Jéssica esteve lá, perguntou a ele: pai, você gostaria que fosse um menino ou uma menina? Pisca uma vez para menino e com os 2 olhos para menina. E ele piscou com os 2 olhos. O meu marido foi visitar ele porque eu não podia por conta da Covid. Os médicos preferiram não deixar eu entrar por ser de risco. E ele falava por mímica, assim, com o olho, né? O meu marido falou para ele: olha, Val, você quer que seja um menino ou uma menina? Se for menino, pisca uma vez. Se for menina, pisca 2. Aí ele piscou 2, né? E veio a menininha que ele queria, né? Mas, infelizmente, Valdemar não resistiu. Ele teve uma parada cardíaca em função do traumatismo craniano e acabou morrendo 1 semana antes do chá revelação. Inclusive, os presentes do chá estão aqui, ó. Pedir para o Anderson Rosa mostrar. Vários presentes que a garotinha, que se chamará Melinda, recebeu. E para aumentar ainda mais o drama dessa família, agora que a Jéssica está prestes a dar à luz, eles ainda não têm nenhuma resposta. O causador desse sofrimento continua impune. Eu amava muito meu pai. Ele me levou para trabalhar com ele desde cedo. Me ensinou o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha tantos planos com ele ainda. O inquérito policial foi instaurado para investigar o homicídio. Mas, segundo a família, por conta da pandemia, uma reconstituição que seria marcada pela polícia ainda não aconteceu. Eu acho assim, porque o que ele fez, ele tem que pagar. Não adianta ele ficar fugindo. Porque ele sabe que isso não é certo, o que ele fez. Então, entrega agora na mão da justiça, né? E ainda você saber que o cara não tá nem foragido, que a polícia não tomou a atitude correta na hora, porque ele já devia ter sido preso preventivamente na hora. E você preso saber, em flagrante. Sim. E você saber que tá tendo essa impunidade, um cara que matou, tá solto, vivendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. É triste, é de partir do coração. Então é o quê? Vai esperar ele tirar a vida de quantas pessoas mais? Que quem mata um, o que não pode é nunca tirar a vida de um ser humano. Tirou a vida de um, pra mim vai sempre ser assim, um cretino, um covarde. Matou uma vez, acho que é uma pessoa que não tem mais coração. Ele pode matar 2, 3, 4.